Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos aí continuar a nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas e falando também, obviamente, da luta dos trabalhadores do Brasil afora. E uma dessas lutas bastante importante que está ocorrendo aqui em São José é a luta aí dos servidores aposentados em defesa aí da sua aposentadoria, em defesa aí, né, para a prefeitura não tirar a aposentadoria, né, ou parcela da aposentadoria dos servidores aposentados, né? É, e para falar desse tema, convidei aqui a Jéssica e o Daniel, né? Eles que estão aí na frente aí dessa luta, para falar um pouquinho aí pra gente o que está acontecendo. Então, Jéssica e Daniel, por favor. A Jéssica já é uma conhecida aqui no Mesa de Debates, o Daniel acho que é a primeira vez. Então, peço aí para a Jéssica, para aqueles que ainda não conhecem a Jéssica, por favor, se apresente e o Daniel, né, depois se apresentar antes da gente começar. Beleza, obrigada, Guilherme. Oi, gente, boa tarde para todo mundo, boa noite, né? Boa noite, Daniel, boa noite, Guilherme, para todo mundo que vai ver a gente depois, né? Vai assistir essa live. Agradeço o convite, acho que é mais um momento importante de debater sobre um tema que é muito caro, não só para os servidores municipais, aposentados ou da ativa, mas também para toda a cidade, né? A gente está falando de uma parcela importante da população e também vamos falar sobre o orçamento público, né? E a forma como a Prefeitura de São José dos Campos, hoje com o prefeito Anderson Farias, mas anteriormente com o prefeito Feliz Ramute, hoje vice-governador do estado de São Paulo, enfim, como eles entendem o que é o serviço público, como eles atuam contra os servidores e contra a população trabalhadora da cidade em geral. Então, acho que é um tema que expande os limites da nossa categoria e é importante ser debatido em todos os espaços. Então, espero que a gente consiga contribuir para que esse debate seja interessante, para que seja também um alerta para toda a cidade de ter atenção para esse tema e estar ao lado também dos servidores e das servidoras nessa luta em defesa de aposentadoria digna. Daniel? Olá a todas e todos, sou o professor Daniel Fernandes, eu sou coordenador da Secretaria dos Aposentados lá do sindicato aqui municipal. Estamos aqui, né, junto com a Jéssica, nessa luta, né, Jéssica? Desde muito tempo já, né, que nós vamos travando aqui esse conflito entre aquilo que é necessário para a vida do trabalhador, no caso o servidor, em especial o servidor aposentado aqui do município de São José, e aquilo que vem pregando aí a administração, né, aqui dentro do nosso município. Então, nós vamos debater um pouco sobre isso e é fundamental que a gente entenda que essa questão das aposentadorias, da questão do confisco das aposentadorias, ela tem uma trajetória que ela se inicia lá em 2019 com a emenda constitucional 103, né, que é a chamada reforma da Previdência lá do governo Bolsonaro, né, que a partir de lá, com um efeito dominó, ela vem atingindo os trabalhadores do Brasil inteiro, na iniciativa privada, né, e também vem pegar de cheio os aposentados servidores aí, municipais e estaduais também. Então, nós vamos debater esse assunto e vamos colocar aqui nosso ponto de vista. Maravilha, Jéssica e Daniel. E, gente, eu queria que vocês primeiramente explicassem, né, para o ouvinte, principalmente para quem não é de São José dos Campos, mas para quem é de São José também, explicar o que está acontecendo, qual que é a demanda, qual que é a pauta de vocês, o que vocês querem, né, e explicar um pouco aí, né, do que vocês estão lutando. Você quer começar, Jéssica? Como que é a ordem? Pode ser, aí depois da próxima pergunta a gente inverte, vai fazendo Tranquilo, assim. tranquilo. Então, maravilha. Então, Guilherme, o Daniel colocou muito bem, né, que essa luta é uma luta que não se inicia agora, né, é uma luta que vem desde muito tempo, né, todo direito que a classe trabalhadora possui hoje foi fruto de muita luta, né, de um processo histórico de mobilização, de construção desses direitos, e com relação à Previdência não é diferente, né, nos últimos anos a gente enfrentou um governo
que tinha uma sanha em destruir o serviço público, em precarizar a vida do povo trabalhador, e ele fez isso a partir de inúmeras reformas, né? O governo Bolsonaro destruiu muito do que é o tecido social brasileiro, muito do que a gente tinha de direito consolidado ao longo do tempo, fruto de muita luta, e a reforma da Previdência é parte desse processo de destruição dos direitos da classe trabalhadora, e como o Daniel bem colocou, veio para cá, para São José, mas também para o estado de São Paulo, para inúmeros outros estados e municípios, como um efeito dominó desse projeto de retirada de direitos planejado pelo Bolsonaro. O prefeito da época, o Felício Ramute, ele chegou a fazer reunião com o Paulo Guedes, que era ministro da Economia do Bolsonaro, nesse processo de aprovação da reforma da Previdência. Eu lembro que quando a gente viu isso, né, nós, o sindicato, servidores, a gente sentiu que ali já tinha uma vontade da Prefeitura de São José dos Campos de vender a nossa aposentadoria, de realizar a reforma da Previdência aqui em São José dos Campos, e foi o que aconteceu. São José dos Campos foi uma das primeiras cidades do Brasil a aprovar a reforma da Previdência, onde, inclusive, na época, a prefeitura usava como justificativa de que tinha que aprovar essa reforma feita pelo governo Bolsonaro, ou então a cidade de São José dos Campos não ia mais receber os recursos federais, que então o Instituto da Previdência do Servidor Municipal não ia dar conta de pagar as aposentadorias dos servidores já aposentados, enfim, uma série de inverdades, e o Daniel pode colocar isso também, que o Daniel é um conhecedor aí do tema da Previdência, né? A gente viu o prefeito, enfim, defendendo esse tipo de prática, e fez aqui em São José o que a gente acredita que foi uma das piores reformas da Previdência de todo o país. E por que a gente fala pior? Porque precarizou a vida dos servidores aposentados de uma maneira muito cruel, tirando de uma vez só das aposentadorias dos servidores aposentados 14% do valor das aposentadorias, de quem recebe aposentadorias a partir de um salário mínimo, o que é um absurdo, é uma grande injustiça, né? São servidores mais pauperizados, aqueles que recebem salários menores, que estão sofrendo hoje com esse desconto. Essa primeira reforma, essa primeira parte da reforma acontece lá em 2019, 2020, e no ano passado a gente teve que enfrentar também uma outra reforma, que foi a continuidade dessa reforma da Previdência, que estabelece regras de transição para a aposentadoria dos servidores, enfim, que amplia essa retirada de um direito básico, que é o direito à aposentadoria digna. Agora, vou terminar aqui para ser bem breve, para também deixar meu colega de sindicato falar, né? A gente está numa batalha na Câmara Municipal pela aprovação de um projeto proposto por 5 vereadores, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre esse processo. Esse projeto é o 1323, se não me engano. É um projeto de lei que visa retirar o desconto de 14%, ou seja, cancelar aquilo que para nós é uma das partes mais cruéis dessa reforma aplicada aqui em São José pelo Felício Ramute e pelo Anderson Farias. Então, hoje há um processo de mobilização da nossa categoria, que está crescendo, que está se fortalecendo, para apoiar esse projeto e para fazer com que esse projeto, que hoje tramita na Câmara, saia das comissões de Economia e Justiça, ou seja, recebam pareceres favoráveis dos membros dessas comissões e esteja apto, então, para a votação na Câmara. Então, a nossa batalha mais imediata hoje é para que o projeto saia das comissões, vá para a votação na Câmara e que ele seja, então, aprovado, depois regulamentado. Mas aí é uma outra batalha que a gente entra mais para frente aqui nesse debate. Gente, o que vocês querem fazer? Um responde uma pergunta, outro responde outra, ou vocês querem responder as duas? O que vocês preferem? Opa! Seu microfone está fechado, Daniel. Agora. Gabriel, então, eu posso continuar complementando, ou você tem uma outra pergunta direcionada a isso? A gente pode fazer assim. Pode complementar, Daniel. Tudo bem? Então, sobre o que a Jéssica disse, eu só gostaria de fazer alguns reparos, assim, reparos não, mas informações, né? Que aqui em São José dos Campos, igualmente aconteceu nos demais municípios, a partir da emenda 103, que a emenda 103, a reforma da Previdência, ela vai autorizar, né, os governos estaduais e municipais a fazerem as suas reformas através de algumas regras, que foi estabelecida para o regime geral de previdência, que é quem é iniciativa privada, e o regime próprio de previdência, que alguns municípios
e estados têm. Neste caso, dos artigos diz o seguinte, que a Previdência deve ser cobrada dos ativos e inativos uma taxa de 14%, um percentual de 14%. Isso já foi incluído nessa emenda 103. A diferença que a gente está querendo colocar aqui é sobre qual é o referencial dessa cobrança de 14%. Na emenda 103, ela autoriza a cobrança a partir de um salário mínimo, ela autoriza. Ela não diz que, ela diz que poderá ser a partir, mas não diz que deverá. E também ela não exclui outras formas de cobrança desse valor de 14%, desse confisco de 14%. Eu fiz uma análise, por exemplo, pegando dados do Ministério da Previdência e também das reformas que foram feitas nos municípios, e eu verifiquei o seguinte, que a maioria dos municípios do Brasil realizaram essa reforma, cobram esse confisco de 14%, só que o diferencial em relação ao município é que eles cobram a partir do teto do INSS, que é de R$ 7.500. E aqui em São José, quando foi feita a reforma em 2019, ele utilizou aquilo que tem de mais perverso na Constituição, na emenda 103, que é a partir de um salário mínimo. Quando a gente fala que São José teve a reforma mais cruel, a Jéssica falou da reforma mais cruel, a gente se refere exatamente a esse ponto. Entre outros pontos, mas para os aposentados e pensionistas, esse ponto é um ponto muito cruel, que ela vai lá e pega naquilo que tem de mais, daquilo que você pode chegar até o limite máximo dessa cobrança, que é a partir de um salário mínimo, né? E as outras prefeituras fizeram de maneira diferente, né? Eu dei uma olhada aqui nos municípios próximos da gente, no Vale do Paraíba, né, que tem regime próprio de previdência, por exemplo, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Paraibuna, Taubaté, todos fizeram reformas, confiscaram os 14% só para quem ganha a partir do teto do INSS, que é R$ 7.500. Aqui em São José, eles foram por... Então, a nossa batalha, a nossa luta é exatamente para, né, apoiando esse projeto que está na Câmara hoje, aumentar esse teto de isenção dessa cobrança, que hoje está no salário mínimo, e a nossa intenção é que São José, né, o governo do estado aqui e o legislativo, ele tenha esse olhar mais humanizado e olhe para esse grupo, para essa categoria de aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS. Nós, do sindicato, fizemos um levantamento, solicitamos para o DIEESE, e na folha hoje de pagamento dos 7 mil aposentados e pensionistas, você tem 61% que ganham abaixo do teto do INSS. E você tem 31% que ganha até R$ 3.000. Você tem 18% que está na faixa de R$ 2.000. Então, são pessoas, famílias, né, são servidores, aposentados, pensionistas, que estão sofrendo aí um processo de deterioração da sua qualidade de vida em função desse confisco, né, que a gente chama aí de confisco bastante cruel, tá? Pois bem, gente, e continuando aqui a nossa conversa, e eu queria perguntar aí para a Jéssica e para o Daniel, qual que é a situação hoje, a condição de vida do aposentado servidor público municipal de São José? Daniel, se você quiser responder primeiro, fica à vontade, viu? Aí a gente vai trocando. Tá bom. Olha, é o seguinte, então a gente caracteriza aí, eu já acabei de falar agora há pouco dos agrupamentos, né, de acordo com a faixa salarial, que nós solicitamos para o DIEESE para esse levantamento. Porque quando a gente conversa, por exemplo, com o governo municipal, tivemos uma conversa com o prefeito na semana passada, tivemos conversa com o secretário de governo, e quando a gente comenta isso, e eu vivo comentando, eu sou conselheiro administrativo do Instituto, eu sou o titular, a Jéssica é a suplente, nós estamos lá dentro do Instituto, e quando a gente leva essa conversa, sempre é colocada a questão dos números, né? Olha, a média salarial aqui dos aposentados é muito elevada, só que eles não colocam essa divisão de agrupamento. Então, quando você pega esse agrupamento de servidores, a partir dos que ganham de um salário mínimo, né, de 2 salários mínimos, de 3 salários mínimos, e assim até chegar ao teto, você vai verificar que esse desconto, ele é realmente um confisco que altera a vida e o cotidiano desses servidores. Então, nós temos servidores hoje que têm dificuldade financeira, né, que tem que fazer empréstimo consignado, inclusive para manter a sua alimentação, para pagar suas contas, e, mais agravante ainda, para comprar os seus remédios, né. Você vê,
município de São José é acho que é o único município que cobra os 14% das pessoas que têm doenças graves. Então, você tem aí um desconto, uma isenção das pessoas que têm doenças graves para o imposto de renda. E aqui no município, o governo não tem uma lei, não criou uma lei, ou não regulamentou uma lei que favorecesse a isenção dos servidores que têm baixos salários, que têm doenças graves. Então, você junta todo esse cenário, né, das pessoas que têm as doenças graves, das pessoas que têm as doenças crônicas, né, as pessoas que têm a rimo familiar. Você tem hoje aposentado que, por causa da questão do desemprego, a renda dele é a única da família, inclusive do filho que está ali, até do neto. Então, a situação da precariedade dos aposentados e pensionistas, ela se elevou na medida em que houve, além de todos os descontos, mais essa somatória dos 14%, que já está aí há 2 anos. Se você somar o dinheiro que foi retirado dos aposentados e pensionistas nessa situação específica, não é, você verifica aí o grau de deterioração da qualidade de vida desses aposentados. Você quer complementar, Jéssica? Acho que você colocou muito bem, é um cenário de tristeza quando a gente olha para as condições materiais da vida daqueles que trabalharam a vida inteira na prefeitura, deram tudo de si, né, constituíram suas vidas, enfim, com esse referencial, e agora, nesse momento em que deveriam ter condições dignas de vida, estão tendo que continuar trabalhando, inclusive, em trabalhos muito precarizados, solicitando ajuda de amigos ou até mesmo do sindicato, né? A gente vê cotidianamente servidores aposentados que pedem ajuda de cesta básica, de uma ajuda de custo, algo nesse sentido, para continuar mantendo aquilo que é básico da vida, né? E a gente está falando também de um cenário, Guilherme, que é um cenário em que a vida, o custo de vida está muito difícil, né? O governo Bolsonaro, ele ampliou o desemprego, ele criou uma condição, um cenário, né, econômico em que o preço dos alimentos, dos aluguéis, do transporte, tudo isso ficou muito mais caro. Então, esse servidor aposentado está inserido nesse cenário. E então, sua vida ficou muito mais difícil por conta do desconto de 14%, quando, na verdade, deveria ter uma ajuda para seguir vivendo com dignidade nessa situação precária que a gente viveu nos últimos anos, sobretudo no período da pandemia. E o mais cruel, e o Daniel colocou isso, né, é que semana passada a gente teve uma reunião com a prefeitura, né, foi a primeira vez que o governo Anderson nos recebeu diante do seu mandato, foi a primeira vez que o sindicato conseguiu dialogar diretamente com o prefeito, porque a gente não tinha esse diálogo, a gente nunca foi recebido, e nós do sindicato temos sempre a gente tenta priorizar o que significa o desconto na vida das pessoas, na condição de vida, mostrar o que está difícil, mas a prefeitura ela tem um olhar de ver os 14% só como um número, de olhar para o Instituto sem pensar que o Instituto da Previdência do Servidor Municipal, o IPSM, ele existe para garantir condições dignas de vida, não é uma empresa, não tem que gerar lucro, tem que garantir a aposentadoria daqueles e daquelas que trabalharam a vida inteira. Então, a gente foi para essa reunião com a tentativa de sensibilizar a prefeitura, e, inclusive, infelizmente, a gente ouviu que, diretamente do prefeito, que se o projeto for aprovado na Câmara, né, esse projeto que a gente comentou de cancelamento do desconto de 14%, se ele chegar até o Executivo, o prefeito veta, mas a nossa batalha, inclusive, é para que chegue lá, para que depois retorne para a Câmara aprovar o projeto novamente. Mas a gente conseguiu também, mesmo com essa negativa diante do projeto, uma continuidade dessas reuniões, desse diálogo, onde a gente vai seguir apresentando esse cenário, né, essa condição, essa situação em que os servidores se encontram nesse momento e quais são as alternativas que o sindicato apresenta, isso que a gente quer fazer o prefeito enxergar, né, para garantir a vida, condições dignas de vida para esses servidores que estão passando mais dificuldade nesse momento. Eu sei que eu já fiz essa pergunta para você quinta-feira, Jéssica, mas eu repito, eu queria que você contasse um pouco com mais detalhes. O que rolou nessa reunião, né, de quinta-feira que você participou?
E qual que foi o argumento do prefeito, né, para poder, né, vetar o projeto que está em curso na Câmara dos Vereadores? É, a reunião foi o seguinte, na verdade, o prefeito já foi lá com uma definição na cabeça dele, não é, em relação ao posicionamento. Na verdade, ele fez um sinal político de que ele é um gestor em que ele é democrático e recebe as pessoas, não é? E foi um gesto dele, como a Jéssica já falou, isso não aconteceu nem mesmo com o seu antecessor, que foi o Felício, a gente tentou procurar e não. Então, de qualquer maneira, isso foi um gesto que ele demonstrou, um gesto positivo, no sentido de nos receber na sala dele lá para conversar. Mas, assim, já em cada argumento que a gente ia colocando, ele não parecia que tapava os ouvidos, né? Não havia possibilidade de diálogo. Então, no início da conversa, a Jéssica colocou, eu também coloquei, os demais colegas que estavam lá foram colocando a questão de que a gente acabou de dizer aqui agora sobre as necessidades dos aposentados e pensionistas, da injustiça que estava sendo cometida, e eu coloquei o comparativo, né, em relação aos outros municípios. E à medida que eu ia colocando o exemplo de um município, ele ia colocando o exemplo de outro que estava ruim, né? Ah, mas lá eles fazem a partir do teto INSS, só que lá a situação é ruim. Eu falei assim, não está ruim, porque eu entrei lá e verifiquei que está no mesmo patamar de São José dos Campos. Mas assim, então, na verdade, foi uma argumentação e contra-argumentação sempre do ponto de vista para não ceder em nenhum aspecto, né? Isso, inclusive, eu coloquei para o prefeito, é o seguinte, olha, você está aqui, nós temos que pensar nas pessoas, né? Na situação das pessoas desse momento, lembra, Jéssica? Tem que pensar no momento, né? Ele falou, mas tem que pensar no futuro, peraí, e as pessoas que estão morrendo agora? E a pessoa que não está comprando o seu alimento agora? E a pessoa que não está comprando sua comida agora? O que você vai fazer, né? Ele disse, não, como a Jéssica disse, eu vou vetar, eu não quero saber, não tem conversa, mais ou menos desse gênero. E aí nós colocamos que, então, nós vamos sair daqui e vamos falar para os aposentados pensionistas e publicamente que você é uma pessoa que não tem diálogo, não tem o que fazer, quer dizer, sempre há uma maneira de se fazer. E nós colocamos, nós estamos aqui negociando, nós estamos aqui conversando que o nosso objetivo é o teto do INSS para isenção dos 14%. Qual é a contraproposta do governo? Se o governo não tem uma contraproposta, por que não chamou então? Então nós colocamos lá que era preciso que a gente apresentasse. Nós tínhamos o direito de apresentar os nossos números, porque eu fiz uma colocação que os números que eu tinha, que os números que o sindicato tinha, não eram os mesmos números apresentados pelo prefeito. Então, houve ali um problema em relação à questão dos números, das cifras que foram colocadas ali, e do tipo de argumentação que foi utilizada para fazer a negativa do desconto dos 14% a partir do teto INSS. Então, houve ali um problema, e me parece, né, a Jéssica pode complementar, que nesse momento ele até concordou nesse sentido, porque a gente insistiu de fazer uma nova reunião, e ele aceitou essa proposta, e a gente apresentar os nossos números, e ele apresentar os números deles, para a gente confrontar, para verificar o que é possível fazer. E aí, na conversa, não é, me parece que aí a situação partiu com um sentido de que ali a gente foi abrindo um canal de comunicação, mas assim, no início era inflexão, não tem negociação. Como assim não tem negociação, né? É possível, como os outros municípios fizeram, e aqui não pode fazer, né? Qual é a diferença? Você tá querendo entrar entre os municípios que são mais cruéis com os servidores, né? Então, o nosso diálogo foi ali. Apesar de ele ter insistido em falar que vai vetar o projeto, né, e a gente sabe que ele tem ali um controle sobre a Câmara dos Vereadores, né? Mas o nosso papel ali é convencer os vereadores de que essa é uma luta justa, né? É uma injustiça muito grande. Inclusive nós, né, os diretores do sindicato, a Jéssica também, todos nós fomos lá e conversamos com todos os vereadores, explicando o projeto, inclusive ficamos lá um tempão conversando com o presidente da Câmara, dizendo da importância de que era a aprovação desse projeto. E, obviamente, que o prefeito também já sabia dessa conversa, não é? Tinha a clareza dessa conversa, e ele foi bastante armado, mas nós, né, levamos os argumentos, e nós temos também, do nosso lado, a grande maioria esmagadora dos aposentados que estamos apoiando nessa luta, estão lá comparecendo na Câmara Municipal, todas as sessões. Nós vamos ter, inclusive, uma agora, né, na quinta-feira, que é a última sessão de Câmara aí antes de entrar no recesso,
e o projeto está lá, e nosso objetivo é isso, né? Com esse projeto, com o diálogo com o prefeito, e vamos forçando até demonstrarmos claramente que é possível fazer isso. Se o caso de São José dos Campos fosse o único do Brasil, quer dizer, no sentido assim, só aqui está pedindo isso, só aqui quer isso, não, isso é uma luta nacional, né, uma luta de todos os municípios e todos os estados. Você vê, ó, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, tinha lá a cobrança dos 14% a partir de um salário e o projeto foi aprovado e foi revogado lá os 14% a partir do teto do INSS. E tem o estado de Alagoas, Sergipe, aconteceu a mesma coisa, e para o Brasil afora. Então, aqui é possível se fazer, e nós vamos provar para o prefeito que é possível fazer isso, e ele vai ceder, porque a nossa pressão vai aumentar, não é, Jéssica? É isso. O que a gente tentou, Daniel conseguiu fazer um resumo perfeito do que foi essa reunião, né? E o que a gente tentou argumentar também são sobre as contradições que existem diante do fato de que São José aplicou da pior maneira a reforma da Previdência, né? Porque a gente está numa cidade que é a quarta cidade mais rica do estado de São Paulo, o orçamento público aumentou do ano passado para esse ano e vem aumentando anualmente, né? A gente tem também a outra contradição, que é o fato de que como é que a prefeitura diz que tem que fazer a reforma da Previdência para que o Instituto da Previdência siga se mantendo, quando a própria prefeitura deve milhões de reais, a dívida agora está mais de 200 milhões de reais em aportes para o Instituto da Previdência, né? Uma dívida que aumenta R$2.000 a cada mês, né? R$2.000 não, 2 milhões de reais a cada mês. Então, diante dessas contradições, de estar devendo para o Instituto, de ser uma cidade muito rica, de ter um orçamento importante que vem aumentando, por que é que continua mantendo essa reforma que prejudica a gente tão pauperizada já, né? Então, foi também essa a nossa intenção ali na reunião, sensibilizar, mostrar essas contradições, e o que o Daniel colocou muito bem, que eu assino embaixo, que é a nossa atitude enquanto sindicato, mostrar para o prefeito que tem condição de revogar essa reforma e que é uma atitude política correta, porque a reforma também foi uma decisão política que a gente considera extremamente equivocada. E aí eu acho que para acertar os rumos aí, corrigir essa injustiça, eu acho que o prefeito tem que ouvir o sindicato, ouvir, sobretudo, a categoria, esse setor que tem ido semana após semana na Câmara, se manifestar, que está passando dificuldade e que está ali mostrando toda semana que precisa mesmo desse dinheiro para continuar sobrevivendo. Então, eu acho que no próximo período, como o Daniel colocou, a gente vai intensificar essa luta até chegar à vitória da revogação da reforma e seguir debatendo, obviamente, a situação do Instituto, porque é uma ponta do iceberg de uma complexidade gigantesca, que é a questão da previdência do servidor municipal e, sobretudo, a forma como a prefeitura atua, utiliza o Instituto. Pessoal, eu vou fazer agora uma pergunta mais retórica, né? Eu queria saber aí de vocês se vocês acham justo, né, enquanto o prefeito, né, tá com o dele garantido, o salário, e depois, né, acredito que isso vai, né, contar na aposentadoria, os vereadores também. Vocês acham justo os vereadores, né, ganharem tanto e os aposentados, né, estarem numa situação de miséria? Tanto os vereadores e o prefeito? É uma questão bastante interessante, né? Quando não atinge né, a minha situação, aí eu me preocupo, né? Até filosófico da questão da individualização das questões de sobrevivência, né, que afeta uns, né, e que, se não me afeta, eu não vou me preocupar, né? Quer dizer, eu me lembro até de um vereador
a Jéssica vai lembrar muito bem, né, de um vereador lá que diz o seguinte, quando a gente foi conversar com ele na época da reforma da Previdência. Ele era o presidente da Câmara naquele momento, né? Quando nós falamos sobre a questão da reforma que era injusta, etc., ele disse o seguinte, olha, alguém tem que perder. Foi exatamente essa expressão, né? Olha, vai ter que mudar, as pessoas estão vivendo mais, não sei o que, colocou um monte de argumento, e alguém tem que perder. E aí eu falei para ele, então quem sempre tem que perder é o trabalhador, né? É aquele que ganha menos. E o vereador, lá o presidente da Câmara da época, ele resumiu exatamente aquilo que alguns que fazem parte desse campo da política, né, que são os políticos profissionais, no sentido em que aproveitam a questão do cargo político para ter os seus benefícios, né, e ter os seus ganhos particulares, e não há nenhuma preocupação com o coletivo, né, com a comunidade que ele representa, né, e isso é uma visão muito generalizada pelo Brasil inteiro, né? Não só aqui na Câmara Municipal, não só no governo municipal, mas também pelo Brasil afora, onde se faz política para ganhar dinheiro, né? Em detrimento à exploração do outro, né? No caso, o trabalhador. Então, é lamentável que os vereadores, os prefeitos, né, tenham uma preocupação muito grande com o seu reajuste salarial. E assim, eu escutei o próprio prefeito da cidade, quando ele estava num argumento com umas aposentadas, num encontro que ele teve aí numa casa, num encontro político, que ele falou assim, olha, o meu salário faz não sei quantos anos que não aumenta. Né? Ele quis comparar o salário dele de prefeito com o salário da aposentadoria lá, da aposentada que estava falando com ele, que ganhava lá 2 salários mínimos e meio. Ele estava comparando o salário dele, que não tem um aumento não sei quantos anos, com o salário da aposentada que ganha 2 salários mínimos e meio. Para você ver a crueldade na hora da argumentação, onde você tem ali a exposição de uma pessoa que tem um rendimento menor diante de uma pessoa que se coloca como ali uma liderança política da cidade, e ela faz essa humilhação pública dessa servidora, dessa aposentada, fazendo um comparativo do seu salário, não é? Que é muito, muito, muito maior do que o dela, e seu poder aquisitivo é muito, muito maior do que o dela. Isso também, a mesma coisa para os vereadores, quando tem uma justificativa de aumentar os seus salários, né, você pega aí, eu não quero entrar nessa questão, que é uma questão muito ampla, né, tem alguns que fazem bem, outros não fazem bem, mas você não pode, em hipótese alguma, você comparar o seu salário, né, o seu rendimento como vereador e tentar utilizar isso como parâmetro para comparar com o trabalhador que ganha lá um salário mínimo, 2, 3, até 4 salários mínimos, ou até o teto do INSS, né? Então, é realmente lamentável o posicionamento político, né, de parcela da classe política brasileira, onde se utiliza do poder político para ter ganhos pessoais em função da exploração do outro. E aí, usando uma palavra que está muito em moda entre a extrema-direita, que são as narrativas, né, eles criam aí as histórias, né, um contexto para convencer o trabalhador que está certo ele ganhar pouco mesmo, está certo ele perder dinheiro mesmo, está certo ele perder direitos mesmo, porque isso é normal. Isso não é normal, né? Normal é o trabalhador ganhar um salário justo, né, que condiza com todas as necessidades que ele tenha de sobrevivência, né? Tenha uma casa digna, né? Tenha a sua alimentação digna, pode comprar os seus remédios dignos, pode ter todo o necessário para ter uma qualidade de vida boa, né? Que todo trabalhador necessita. E não essa coisa monstruosa, né? Essa coisa assim, que dá vontade até de falar alguma outra coisa que não cabe aqui, mas assim, esse comparativo do salário do político, né, desde o vereador até o senador, dessa categoria, porque a gente não pode colocar todos no mesmo bolo, né, tem muita gente aí atuando politicamente, defendendo o trabalhador, né, defendendo as causas do trabalhador, mas você tem um outro grupo, né, que é esse que a gente se refere, que é aquele que realmente quer utilizar o cargo político para ter ganhos pessoais. Jéssica. E é justamente esse grupo que aqui em São José, na Câmara, infelizmente é a maioria, né? A gente tem uma bancada que os próprios servidores, né, já se acostumaram a dizer que é a bancada do amém, porque todo projeto da prefeitura que vai para a Câmara
essa bancada vota a favor sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de crítica, de preocupação em quem vai afetar. E a única preocupação que existe é beneficiar os mesmos, né? Empresas ligadas à prefeitura, essa velha forma de fazer política que a direita e a extrema-direita vem atuando já há muitos e muitos anos, né? E eu lembro que na última campanha das eleições municipais, os servidores eles foram ativos também nesse processo eleitoral, porque um dos lemas que a gente utilizou na época era: se votar, não volta. Ou seja, quem votasse a favor da reforma não seria reeleito. E a gente conseguiu tirar uma boa parcela de vereadores, inclusive um que era extremamente ligado à prefeitura, que era o José Dimas, que era o representante do governo dentro da Câmara, que não foi reeleito, apesar de ser um vereador, uma figura pública, um parlamentar famoso na cidade, não foi reeleito, e a nossa caracterização, a nossa análise é que ele, juntamente com outros vereadores, não foram reeleitos pela pressão, pela propaganda, pela politização que os servidores públicos fizeram nas eleições, demonstrando que esses servidores, aliás, que esses parlamentares vereadores estavam atuando contra os servidores e, portanto, contra a população trabalhadora da cidade. E é esse mesmo debate que a gente está fazendo nesse momento. Aquele vereador que não votar a favor do projeto que prevê a revogação do desconto de 14%, também vai ser visto por aquilo que é um vereador inimigo da classe trabalhadora, inimigo dos servidores. E então a gente vai fazer propaganda também. Eu acho que isso é muito importante, porque a política ela não pode ser um espaço de reprodução de desigualdade. A política tinha que ser um espaço de transformação da realidade, né? Um lugar onde pessoas estão eleitas, parlamentares eleitos, para mudar a vida, para melhorar a vida de quem está em situação mais difícil, né? E, infelizmente, em São José, a gente tem uma Câmara extremamente reacionária que atua para retirar direitos da população LGBT. A gente está vendo o projeto, por exemplo, do vereador do Novo lá, o Playboy, que quer impedir pessoas trans de atuarem nos esportes municipais. A gente já viu escola sem partido passando por essa Câmara. A gente já viu um monte de projeto que prevê retirada de direitos, precarização de setores já fragilizados da nossa sociedade. E o servidor está acompanhando tudo isso e tem uma opinião muito crítica, muito categórica de que isso é uma vergonha, né? De gente com privilégio votando para retirar direitos fundamentais de setores já fragilizados diante da nossa realidade. Então, vou mandar esse recado de novo aqui. Agora se não votar, não volta, né? Se não votar a favor do projeto que prevê a revogação do desconto de 14%, não volta para a Câmara na próxima legislatura. É o recado que a gente está mandando agora para esses vereadores. E só para saber quais vereadores aí apoiam esse projeto? Olha, nós temos 5 vereadores que assinaram o projeto de lei 1323, né? Foi a Amélia Naomi, a Juliana Fraga, a Dulce Rita, o Walter Hayashi e o José Cláudio. Então, são esses 5 vereadores que votaram, que assinaram o projeto, estão encabeçando o projeto. Nós temos outros vereadores, né, Jéssica, que também já sinalizaram, né, que se o projeto for para a Câmara, também eles votam, né? O Petit, né? O Petit, né? Quem mais? Você lembra de mais algum? Tem o Roberto Chagas que votou não, que deu parecer favorável para que o projeto pelo menos saia da comissão que ele faz parte. Então a gente espera que ele mantenha essa opinião de que o projeto pode ser votado e que ele vote a favor. Mas tem esse aceno, né, que ele deu nessas últimas semanas. É importante também destacar que a Câmara dos Vereadores, hoje, apesar de o governo ter um controle sobre a maioria, ela está meio abalada ali, né? Historicamente, desde o início do governo Felício, por exemplo, você não tinha essa oposição mais intensa. Então, hoje você tem lá flutuando, depende da pauta, você tem
de 5, 6, até 7, não é? Chegamos até, inclusive, na época da reforma da Previdência, eles tiveram uma dificuldade enorme em votar um projeto de lei orgânica do município da Idade, lá da reforma, ficou 6 meses para ser votado, porque eles não tinham lá o número necessário de vereadores. Então, inclusive, esse projeto que entrou dentro que foi dos 14%, que entrou lá na Câmara, parecia que em uma semana ele ia ser disperso e acabou, ninguém ia falar nada sobre isso, né? Parecia que era muito frágil, e de repente ele foi ganhando corpo ali dentro, porque existe algumas, né, umas rusguinhas ali com alguns vereadores em relação ao prefeito, então não há uma unidade ali. Me parece que esse projeto, até o momento, ele ainda está lá sendo debatido por causa disso, e isso muito em função da pressão que o sindicato, né, que os servidores vêm fazendo lá dentro da Câmara. A Jéssica falou muito bem sobre a atitude dos vereadores, eu só queria completar o seguinte, que quando o servidor, ou qualquer outra pessoa, né, um município qualquer, vai na Câmara Municipal e ele assiste uma sessão de Câmara, ele começa a ter uma impressão muito interessante sobre o que são os vereadores. É uma experiência muito interessante que todo munícipe, né, não só o servidor, o aposentado, deveria fazer, para conhecer de perto quem são essas pessoas, né? É impressionante quando você conversa com o vereador tete a tete, você vê a falta de conhecimento que ele tem sobre aquilo que está acontecendo na cidade, sobre os problemas da cidade, sobre, inclusive, os projetos de interesse da população. No caso nosso, especificamente falando sobre a questão da revogação dos 14%, a maioria dos vereadores não tinham nem conhecimento, não sabiam nem como é que funcionava a questão do desconto das alíquotas, não tinha a mínima ideia. Então, é lamentável que você tenha representantes que estão ali que não têm interesse em tomar conhecimento de fato daquilo que acontece na cidade, do interesse do munícipe, do interesse do servidor, do aposentado, e ele só vai votar no momento em que o prefeito chama lá no 7º andar e diz o seguinte, vota nesse, não vota naquele. Não há, você percebe que não há uma autonomia daqueles vereadores em relação a realmente uma atitude de vereança, de identidade com os projetos, não é? Eu estou falando aí de um grupo muito significativo de vereadores. E que os servidores que vão lá, né, o munícipe que vai lá e começa a tomar conta disso, ele começa a ter uma consciência política, ele começa a ver, nossa, eu votei nessa pessoa, mas ele nem sabe do que se trata, ele não está me defendendo, né? Essa consciência política, ela é importante, né? Como a Jéssica falou, a gente fala mesmo, a gente divulga mesmo, porque todo mundo tem que saber o que acontece lá dentro e quem está sendo prejudicado e quem está prejudicando, no nosso caso, aí, os trabalhadores, os servidores, os aposentados. É isso aí. E Jéssica? Perfeito. Assina embaixo isso que o Daniel colocou. Eu lembro que uma vez a gente estava numa sessão de Câmara, em que a maioria dos servidores, como ficou muito lotado, a gente não conseguiu entrar com toda a categoria. Então, parte dos servidores ficaram para fora da Câmara, parte deles idosos, tomando chuva, sem poder usar o banheiro. O próprio ambiente da Câmara, né, aquele lugar da galeria ali, com aquela separação de um vidro blindado, diz muito sobre o que representa a Casa Legislativa, né? Um completo afastamento das demandas concretas da população. Então, o Daniel citou o quão despreparados os vereadores, boa parte desses vereadores estão quando vão debater um tema, e a gente viu isso com a reforma de uma maneira muito dramática, assim, o vereador presidente da Câmara que sequer tinha lido o projeto, mas teve coragem de defender a aprovação de um projeto que não leu. A gente não pode deixar esse espaço desse jeito. E eu acho que a nossa categoria, ela tem aprendido muito nesse processo de mobilização, porque é um processo que politiza mesmo, né? Você tem um embate direto com a prefeitura, com a Câmara, e isso forma as pessoas, isso ensina as pessoas. A nossa categoria aprendeu muito fortemente que esses caras não têm que estar lá. Então a gente vai seguir fazendo a propaganda, vou reafirmar aqui que a gente vai seguir fazendo a propaganda daqueles que não estão do nosso lado e daqueles que estão do nosso lado. Maravilha. E para a gente já finalizar aqui o nosso papo, né, caberia uma pergunta, né? São José tem condições financeiras para pagar uma aposentadoria digna aí para os servidores? Olha,
Eu faço parte do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência, então, assim, eu posso falar não com propriedade, porque eu também não sou um economista, né? A minha formação é de humanas, eu sou geógrafo, sou professor de geografia, trabalhei a vida inteira nessa área, mas, assim, também não precisa ser também um grande, né, especialista em contabilidade. Quando você pega e se debruça sobre os números, verifica lá, né, o dinheiro que existe lá, a quantidade, a forma como é gerenciada lá o Instituto, né, a gente sabe que é uma questão de gerenciamento. Então, há muitas contradições, a Jéssica apontou aí, em relação aos números que são apresentados e o que realmente é de fato, né? Então, você tem hoje, por exemplo, um patrimônio do Instituto, hoje ele gira em torno de 2 bilhões de reais, que é o patrimônio do Instituto, com aplicação hoje de 1 bilhão e 800 milhões de dinheiro aplicado, que rende aí todo mês um valor bastante significativo. Então, o Instituto de Previdência, ele vem se organizando em termos contábeis, e que ele suportaria com muita tranquilidade essa revogação dessa lei, e suportaria com muita tranquilidade a isenção dos 14% até o teto do INSS, sem muitos problemas, né? Nós pedimos para o DIEESE fazer um levantamento sobre essas contas, qual o impacto orçamentário qual seria o impacto orçamentário caso essa lei fosse revogada, né? Só para ter uma ideia, só a dívida da prefeitura, que ela não repassa mensalmente, que está em 200 milhões, já daria para suportar, só esses 200 milhões, se fosse pago, daria para suportar em 4 anos essa revogação. Eu estou falando de um dinheiro que está devendo ali. Então, eu acabei de apresentar um número que diz o seguinte, que é possível. O próprio prefeito disse que a arrecadação, esse valor dos 14% representa 6% do orçamento do Instituto. Eu até brinquei com ele, poxa, legal, eu não sabia disso, né, Jéssica? Você me deu um dado aqui que eu vou trabalhar em cima dele, né? Então, quer dizer, a gente percebe que é possível fazer, sim, dá para fazer, né? E que só não se faz por vontade política, né? Voltando, para me finalizar a minha fala aqui, voltando a falar novamente que eu coloquei lá no início, se fosse só um caso específico de São José dos Campos, analisando o Instituto de Previdência de São José dos Campos, né, e que seria uma exceção entre os 2.141 institutos de previdência que tem no Brasil inteiro. Seria tudo bem, nossa, então só que... Não, mas é muito pelo contrário. Dos 2.141 institutos de previdência do Brasil inteiro, só 640 fizeram reforma. Você tem uma quantidade enorme que nem começaram a mexer ainda, porque estão pensando como é que vai fazer para não atrapalhar aí a vida do trabalhador, né? Aqui no estado de São Paulo, você tem 200 institutos de previdência, só 70 fizeram a reforma da Previdência, e desses 70, a maioria fizeram a partir do teto do INSS. Então, eu estou colocando aqui números que eu não estou chutando aqui, não. Eu me debrucei aqui durante vários dias no Ministério da Previdência, olhando instituto por instituto, olhando as reformas, e assim, não tenham medo de errar, de falar isso, que é muito possível fazer essa reforma, que é preciso fazer a revogação dos 14%, e é muito possível pagar um salário justo para os aposentados e pensionistas do município de São José dos Campos, porque nós somos um município gigantesco. Olha aqui, essa semana mesmo, a semana passada, a própria prefeitura alardeou aí o seu superávit, né? Teve um superávit, né? Um superávit de 240 milhões de reais, não é? Quer dizer, está sobrando dinheiro. Você entendeu? Segundo a própria palavra da prefeitura. Então, não existe argumentos que faça com que nós, o sindicato, os aposentados e pensionistas, pensem de maneira diferente. Não há argumento. Porque todos os argumentos colocados têm lá as próprias contas do Instituto, os próprios números do orçamento da prefeitura, provando que é possível fazer. Tá? Jéssica? Perfeito, Daniel. É isso. Do ponto de vista contábil, administrativo, Daniel coloca aqui inúmeras formas que justificariam o quanto a revogação é possível. E quando a gente fala também do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de justiça, do ponto de vista de direitos humanos, de direitos trabalhistas, independentemente da condição financeira, a prefeitura deveria garantir
salários e aposentadorias dignas para os seus trabalhadores. Isso é o mínimo. A gente às vezes se acostuma a pensar em direitos como se fossem favores, como se fossem bondades. Direitos têm a ver com condições de sobrevivência digna da nossa classe. Então, por todos esses aspectos colocados, do ponto de vista numérico, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de justiça, de direitos, de condições de sobrevivência da classe trabalhadora, essa reforma é injustificável e ela precisa ser revogada. Os 14%, eles fazem diferença demais na vida de quem construiu essa cidade. Então, a gente vai seguir nessa batalha, vai seguir lutando, porque é isso, a gente quer corrigir uma injustiça histórica que foi feita contra a nossa categoria, e vai seguir apoiando também as outras lutas de outras categorias que tiverem também as suas batalhas, os seus embates com as prefeituras, ou até com donos das empresas, enfim, né? Os sindicatos existem para fazer essa contrapressão que o sistema que a gente vive faz, de retirar direitos da nossa classe, enquanto, na verdade, a gente tem que avançar, né, em condições dignas de trabalho. Porque é isso, né? Quem são os trabalhadores e trabalhadoras? São as pessoas que constroem tudo que existe. Se a gente não tiver condição digna para esse setor, pode acabar o mundo. Não pode não, que a gente vai seguir lutando também para que a crise climática não faça o nosso planeta ser destruído, né? Mas enfim, aí já é um outro tema de uma outra live, mas estamos aí na luta. Eu só queria complementar com uma coisa que me veio aqui agora, é que essa questão do salário digno, ela é tão assim, é tão injusta o que está acontecendo, que até o Procurador-Geral da República, né, Augusto Aras, fez um parecer solicitado pelo Supremo Tribunal Federal, que nós temos uma ADIM, lá, ação de inconstitucionalidade, sendo julgada nesses dias, também de outras regiões que estão pleiteando o fim do desconto dos 14% já a nível nacional. E o próprio Augusto Aras fez um parecer de mais de 120 páginas lá, e ele claramente coloca lá os argumentos legais, dizendo que é uma injustiça e que ele é favorável à revogação, porque ele considera a retirada de direitos dos trabalhadores, né, no caso dos aposentados e pensionistas, uma questão de ilegalidade, é inconstitucional, porque ela diminui a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Na palavras do Augusto Aras, né, vocês sabem que foi um defensor aí, né, do Bolsonaro durante um tempão. Então, nós estamos falando de uma pessoa bastante qualificada para dizer, do ponto de vista da utilização da lei, né? Ok? Então, nós usamos aí 3 argumentos muito importantes. A questão da reforma dos 14%, ela é legal, tem amparo legal, é legal, né? Ela é justa, dá para fazer, porque ela tem aí a prova contábil que dá para fazer, né? E como a Jéssica falou, colocou uma questão humanitária, né? De melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá bom? Pois bem, então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma live, mais uma entrevista aqui do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Jéssica, a participação do Daniel, que agora desapareceu, mas já voltou. Quero aqui agradecer a participação dos dois e dizer que podem aí contar com Mesa de Debates para mais uma luta aí dos servidores municipais. Então, querer aqui reforçar um chamado que eles já vão fazer, já acredito eu, né, convidar aqui todos os ouvintes, né, que acompanham a gente aqui na cidade de São José dos Campos, quem puder compareça, né, para fortalecer aí a luta, né, lá na Câmara quinta-feira às 9 horas. Então eu passo aí a bola aí para a Jéssica e para o Daniel fazer suas considerações finais. Bom, gente, estamos aí, né? A gente fez uma explanação aqui sobre a situação de vida dos aposentados e da nossa luta, que é uma luta dura, uma luta importante, e que é só a ponta do iceberg de toda uma situação que a gente vive na cidade. Então, a gente pede esse apoio mais uma vez, e o Guilherme está sempre presente lá na Câmara, apoiando a nossa luta, para que quem puder compartilhe essa live, converse com os colegas e compareça também na Câmara nessa próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, para a gente pressionar os vereadores
a votarem em defesa do projeto que prevê a revogação do desconto de 14%. É isso, estamos juntos. Obrigada, Daniel. Obrigada, Guilherme. E bora a categoria que a gente consegue vencer se a gente estiver junto, unido, batalhando em defesa dos nossos direitos. É isso aí. Também quero agradecer, Guilherme, o seu apoio aqui, abriu espaço para a gente aqui para fazer a nossa explanação sobre a importância de que essa nossa luta, né, da revogação dos 14% das aposentadorias aqui de todos os servidores municipais, que também não é uma luta municipal, né? Ela é uma luta estadual, é uma luta do Brasil, é uma luta dos aposentados e pensionistas do Brasil inteiro, né? Aqueles que trabalharam durante décadas da sua vida, contando com uma pós-trabalho, uma aposentadoria, né, digna, para ficar tranquilos, de repente ver os seus direitos sendo assaltados, né, vendo os seus direitos sendo roubados, né, vendo aquilo que ele foi instituído por lei para lhe garantir uma sobrevida após a sua aposentadoria sendo retirado de maneira vil, né, de maneira que eu diria até desonesta, apesar de ser legal, não é? Então, eu também queria reforçar aqui o convite para quem está assistindo a gente aí, está ouvindo a gente. Na quinta-feira, nós vamos fazer lá uma grande concentração de servidores aposentados, pensionistas, servidores da ativa, população em geral, né, para acompanhar o processo lá na Câmara, e vai ser um momento importante. Nós vamos fechar lá o semestre, né, porque é a última sessão da Câmara, e vamos lá continuar pressionando, vamos nos organizar, né, para no segundo semestre continuar lutando, e lutando muito, né, em favor dos nossos direitos, né, que hoje a gente luta para não perder os direitos, né, é isso aí. Obrigado, Jéssica, um abração, Guilherme, até mais. Até Pois logo, bem, então é isso obrigada. aí. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Jéssica, agradecendo o Daniel, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando, né? Reforçar aqui novamente o convite, né, para apoiar aí essa luta dos servidores, né? Quem puder compareça, mas quem não puder, né, compartilhe essa live, compartilhe aí para os amigos, né? Aí pro pessoal do trabalho, da escola, né, para namorado, namorada, enfim, para todo mundo, né, pro cachorro, pro papagaio, aí para todo mundo, né, poder fortalecer, né, saber aí o que está acontecendo com os servidores. Além disso, né, compartilhem, né, comente, curta outros vídeos aí que o canal produz. E não se esqueça aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debate, de assistir tudo um pouco, né? Acompanhe o nosso trabalho, segue a gente no Instagram, TikTok, né, Facebook, e quem puder colabore aí com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, aqui passando aqui para vocês, né? Passa aqui na tela, né? E também, né, o Padrim, que é o www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Forte abraço aí a todo mundo e fui.